Vamos para mais uma live hoje? Live prática. Então, pessoal, hoje a live vai ser sobre montagem de dentes inferiores, tá? Então, eu já deixei preparado aqui um caso, já fiz a plaquinha de prova. Ó, a placa de prova em acrílico. Pra gente fazer a montagem dos dentes, tá? Então, vai ser sobre montagem de dentes inferiores, né? Eu tava já bastante tempo estavam pedindo para fazer montagem. E eu vou virar o celular aqui agora. Então, assim, essa montagem superior, ela foi montada em mesa de camper, tá? Eu usei o dente Idealis da Premium para fazer ela, por ser uma prótese total não antagonista, que é aquele dente que tem angulação da cúspide mais baixa, tá? Ele tem angulação da cúspide de 5 graus apenas, que é excelente para preservar a estabilidade da prótese suportada, tá? Então, assim, ó, para fazer a montagem dos dentes inferiores, o primeiro dente que eu vou montar é o primeiro molar inferior. Tá, esse daqui, o primeiro molar inferior. Porque é o dente mais importante da montagem, é onde tem a chave, realmente, a chave de molar, que vai garantir a estabilidade dessa prótese. Então, eu preciso montar ele em primeiro lugar, então eu sempre começo por ele. Então, eu gosto de colocar um pouquinho de cera utilidade, não muito, tá? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Ó. Só para dar uma estabilidade, mas eu uso uma cera de fixação. Essa cera de fixação que eu tô usando aqui é a cera do Thomas Gomes. Ela é excelente para fixar, para esculpir também. Ela tem várias cores, dá para caracterizar. Eu gosto bastante. Então eu coloco realmente a cera utilidade só para dar aquela estabilizada, para eu posicionar o dente em chave. Tá? E agora eu venho e já coloco a cera de fixação. Deixa eu colocar aqui com o gotejador. Coloco um pouquinho mais de cera. Agora, enquanto essa cera aqui tá meio molinho, que tá um pouco longe ali. Deixa eu colocar um pouquinho mais. Aí agora, o próximo dente que eu vou montar na arcada inferior vai ser o outro segundo molar, o do lado direito. Então, a mesma coisa. Coloca um pouquinho de cera utilidade na base, como se fosse uma raiz ali, só pra dar uma estabilidade. Se ela tiver em excesso, eu retiro ali para não ter problema de soltar esses dentes na hora da prova, tá? Ó, posiciona aqui o dente em chave, o pino tem que estar tocando bem certinho. Ó, levo ele bem aqui no lugar. Olha como aqui já exagerei já na quantidade de cera. Então aqui é só retirar um pouquinho, ó. Só retira esse excesso. E venho de novo, novamente, com a cera fixação. E estabilizo ele na posição. Então, assim, agora eu vou montar o pré-molar, o segundo pré-molar. Monto os posteriores primeiro, tá? Aí eu vou conferir a lateralidade, a desoclusão, se ela tá em grupo, pra depois, por último, eu montar os dentes anteriores. Ó, fixei ele ali. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. É bem importante uma questão aqui. Se vocês observarem na carta molde,
vocês vão ter duas opções. Essa da Cooser aqui, pelo menos, né? Você vai ter duas opções de dentes posteriores, né? Então, ou você vai usar o dente Idealis, que é esse que eu tô usando, que tem a angulação da cúspide mais baixa, que ele tem as suas indicações. Ou eu vou usar o Premium 8, que é aquele mais tradicional, que tem a angulação de cúspide de 33 graus. Nos dentes anteriores, na hora de selecionar os anteriores e inferiores, vocês podem reparar que tem duas opções na carta molde. Então, no laboratório, eu sempre gosto de trabalhar com essas duas opções. Eu sempre gosto de ter à minha disposição esses dois tamanhos. Por quê? Porque eu não sei se vai ficar com diastema na hora que eu começar a montar ali os inferiores. Eu não sei se ele vai ficar com diastema entre o canino e o pré-molar, ou se vai faltar espaço e eu ter que desgastar a placa. Isso é bem normal, tá? Isso é bem comum acontecer. Isso acontece por causa do tamanho da maxila do paciente. Então, se o paciente tiver uma maxila muito grande, muito aberta, provavelmente eu vou ter, se eu escolher ali a opção menor de dente anterior e inferior, eu vou ter um diastema. Então, não iria ficar legal, né? Porque ou eu vou ter que preencher com resina, ou acabar tendo que deixar esse espaço, que não é recomendado. Por isso que sempre na carta molde eu vou ter dois tamanhos, um tamanho maior e um tamanho menor. Depende do arranjo que você monta. Se você montar os dentes com mais tortinhos, bem apinhados, provavelmente também você vai estar tendo que pegar uma placa um pouco maior, né? Porque senão também vai ficar espaço, também vai ficar diastema. Ó, deixa eu tentar posicionar de uma forma aqui que dê pra vocês enxergarem bem. Então eu tô posicionando. Lembrando, a cera, ela contrai. Toda a cera, quando ela seca, quando ela endurece, ela tem uma contração. Então depois eu venho aqui e dou uma reforçada, tá? Eu já vou jogar um pouquinho de cera aqui na lingual pra dar uma reforçada. Mas quando ela endurecer, ela vai contrair um pouquinho. Essa menos do que as outras. As ceras mais comuns, a cera 7, a cera 9, ela contrai bem mais, tá? Mas é sempre bom dar uma conferida. Eu não posso simplesmente colocar e achar que ela vai ficar ali exatamente no lugar que eu deixei. Depois eu tenho que voltar ali e realmente confirmar que ela tá no lugar. Então, a cerinha utilidade, ela facilita, porque eu consigo manter o dente em posição sem ele ficar caindo. Porque se eu for direto com uma cera mais rígida, eu não consigo fazer esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó. Ela já cai, ela já tomba. Ó. Agora também vou jogar, ó, tá vendo? Olha como ele desceu esse molar aqui. Ele já não tá encostando ali, ó. Eu venho e dou uma empurradinha, ó. Aqueço a cerinha em volta e dou uma empurrada pra ele encostar realmente em oclusão, pra ele ficar em oclusão. Esse lado aqui também é a mesma coisa. Tá, então assim, por mais que esse dente tenha uma angulação de cúspide baixa, de 5 graus, ele tem uma intercuspidação também, tá? Ele não é 0 grau, ele só é mais baixa do que a tradicional, que é 33. Ó, montei um lado aqui, deixa eu só jogar mais uma cera ali, só pra reforçar, antes de fazer os movimentos de lateralidade, pra confirmar. Isso eu faço em todos os trabalhos, tá? Mesmo quando não é prótese total. Porque isso também ajuda a preservar o dente, para ele não fraturar.
Porque assim, gente, é diferente da nossa boca, né? Então, o canino, a gente faz a guia canina porque a gente tem uma raiz maior. A maior raiz do dente, da boca, é o canino. Então, ele tá preparado ali para receber uma guia. Agora, um dente de acrílico, né? Um protocolo acrílico, se eu deixar somente a guia canina, mesmo em casos de dupla de protocolo, que não tem problema de estabilidade, é o dente que vai estar mais suscetível à quebra. Então, se eu equilibrar essa força, se eu deixar essa guia em grupo, essa desoclusão, pegando nos posteriores e no canino ao mesmo tempo, eu estou equilibrando essa força mastigatória e garantindo, não é garantindo, né? Eu estou ajudando ali para que esse dente não quebre, né? Para distribuir essa força, ajudando ali na questão de distribuição de forças. Então agora aqui, ó, que eu tô vendo que eu já estabilizei na vestibular, na lingual, eu venho e tiro, ó, esse excesso de serotilidade, tá? Que também é ruim, esse excesso de serotilidade na hora da prova. Por isso que é bem importante usar uma cera de fixação. Então aqui só confirmar se tá tudo no lugar, tá tudo certinho. Sempre olhem por essa vista aqui, tá? Sempre olhem. Observem se o molar, principalmente, ele tá bem em contato com as cúspides linguais, se elas tocam. Que às vezes a gente só enxerga ali por vestibular e você vai ver que a lingual tá super afastada. Então é bem importante você virar bem o articulador e olhar realmente de todos os ângulos. Ó, beleza. Agora eu vou soltar aqui o côndilo do articulador e vou conferir como que tá esse balanceio, ó. Quando eu faço essa desoclusão, quando eu venho com ele pro lado, assim, ó, ele tem que pegar em todos os dentes ao mesmo tempo. Então aqui o que eu tô vendo? Que ele não pega no molar. Ele tá tendo um toque no primeiro pré, ele tá tendo um toque no segundo pré, mas no molar ele não pega de jeito nenhum. Então eu vou ter que dar um jeito de melhorar esse contato desse molar aqui. Então volto, travo todo mundo. Então eu vejo o que eu posso fazer. Às vezes é necessário fazer pequenos desgastes, tá? Deixa eu ver se eu tenho como subir ele. Ó, ele tá tendo contato aqui, ele não tá descendo bem, que deve ter algum pontinho. Então eu vou passar um carboninho e vou ver como que ele tá, o que dá pra fazer. Ó, então ali, ó, na oclusão ele toca ali no pontinho. Se vocês forem ver, ó, ele tá tocando bem aqui no segundo pré-molar, ó, bem nessa crista. Então eu vou fazer um desgastezinho bem ali, mas bem pequeno, tá? Pra não comprometer ali a minha oclusão. Só pra na hora do balanceio ele tocar. Ó, então eu vou fazer um pequeno desgaste. Não sei se dá pra ver aqui. Ó, só aqui. E agora vamos ver se eu consigo subir um pouquinho mais esse molar para ele tocar em balanceio. Ó, já melhorou. Ó, já consegui subir ele um pouquinho mais. Tá? Agora deixa eu fazer o movimento aqui novamente. Ó, agora parece que ele toca. Vamos confirmar. Então eu ponho o carboninho em todos eles aqui, ó.
e escorrego pro lado pra ver aonde que ele tá pegando. Ó, ele tá pegando bem nesse primeiro pré, tá? Nesse primeiro pré é o que mais pega, então pode ser que ele esteja atrapalhando os outros, inclusive. Então eu vou baixar um pouquinho esse primeiro pré. Dar uma girada nele. Ele continua com toque, eu só girei para ele não pegar tanto na distal, tá? Vamos ver agora. Vamos lá com o carbono de novo. Ó, agora pegou. Então agora, ó, eu consegui um toque, ó, é o vermelhinho, tá? O carbono vermelho. Um toque aqui no pré, um toque no segundo pré e um toque no molar. Um toque já é suficiente, tá? Ele não precisa tocar tudo, senão eu vou ter que ficar desgastando demais o dente. Porque é esse toque é de balanceio, tá? Só pra manter o equilíbrio da prótese. Vamos ver do outro lado ali como é que ficou. A mesma coisa, ó. Então eu corro pro lado, ó, visivelmente ele tá tocando muito no primeiro pré. Olha, ele até saiu de lugar, ó. Então tem alguma coisa errada com ele. Vamos melhorar aqui. Então o que que dá pra fazer? Vamos girar ele um pouquinho, a mesma situação. E vou subir um pouquinho, tentar subir um pouquinho o molar. Pessoal, não sei, eu não consigo ver o comentário de vocês, né? Eu bloqueei aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Mas no final da live, uns 15 minutos, 20 minutinhos antes, uns 15 minutinhos antes, eu paro aqui para responder a dúvida de vocês, tá? Então fiquem até o final pra gente conversar um pouquinho. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês estiverem gostando, mandem aí um coraçãozinho pra mim. E chama o pessoal pra assistir a live. Manda lá o aviãozinho também. Vamos lá. Vamos pra lateralidade. Vamos confirmar aqui. Ó, agora eu acho que deu, hein, pessoal? Vamos ver. Carboninho. Só no olho ali a gente não enxerga direito. Vamos ver. Ó, tocou bem legal o primeiro pré, segundo pré, molar não muito. Então eu vou fazer um desgaste. Deixa eu colocar o carbono preto aqui. Eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz do outro lado. Vou fazer um desgastezinho só pra eu conseguir ter um toque melhor nele. Pera aí. Ó, no mesmo lugar, inclusive. Eu travo, né, aqui, aí eu consigo subir mais o molar, sabe, pra ele ter um contato maior ali. Depois eu quero saber ali, tá? Escrevam aí no comentário que depois eu vejo. Se vocês preferem live prática ou uma live de algum outro assunto que a gente conversa ou com convidado. É bom os dois, né? Tem que ter de tudo um pouco para não ficar muito cansativo. Mas eu preciso saber o que vocês preferem. Ó, vamos lá. Fazer o teste aqui do carbono. Carbono preto virado para baixo. Ó, consegui contato.
Tá? Consegui contato em todos os dentes, ó. Beleza. Fechou. Posterior fechou. É isso aí, ó. Fechou posterior. Eu vou só dar mais uma fixada, jogar mais uma cerinha. Só pra estabilizar. E vou começar os anteriores agora. Agora lembrando, os anteriores, tá? Se vocês observarem ali na carta molde, tem duas opções. Sempre vai ter duas opções para vocês escolherem. Quem manda sempre, pessoal, é os anteriores superiores, tá? Primeiro é o dente que você vai escolher, porque você vai escolher ele baseado na estética, baseado no tamanho, baseado no formato do paciente, do dente do paciente. Então ali, você selecionando ele, você vai lá na carta molde e vai ver quais são as opções para você montar tanto os posteriores quanto os inferiores anteriores. Aí tem essas opções que eu disse aí pra vocês. Tá, então agora, ó, vamos ver essa plaquinha aqui se vai dar certo. Ó, aqui eu vou ter que colocar, olha a distância que eu tenho, tá vendo? Então eu vou ter que colocar um pouquinho mais de cera. Então pra me facilitar, eu já vou fazer uma cobrinha aqui. Ó, tá parafusado, mas eu marquei aqui onde que tá os parafusinhos pra eu me achar depois, tá? Então eu coloco aqui um pouquinho de cera utilidade aqui já pra... em cima da plaquinha. Pra facilitar a montagem. Então agora eu vou montar os centrais. Eu não toco os dentes, os centrais, nos superiores de jeito nenhum. Principalmente porque o meu antagonista é uma prótese total. Ó, quando é protocolo, vocês estão vendo? Eu não posso montar, simplesmente pegar e jogar o dente reto aqui, ó. Olha essa situação aqui. Se eu montar o dente reto, com o colo reto, o que vai acontecer? Vocês têm que imaginar que tem uma raiz o dente, certo? E essa raiz está dentro do osso. Então, se esse dente tivesse uma raiz, onde que estaria essa raiz? Estaria aqui no queixo do paciente. Estaria aqui no lábio dele. Eu tenho que jogar, eu tenho que imaginar que tem uma raiz e que o osso do paciente está lá atrás. Então, eu vou ter que inclinar o colo para dentro. Jogar não tem problema que ela fique inclinada, tá? Porque vai dar mais conforto pro lábio do paciente, não vai ficar aquele lábio estufado. Assim, desse jeito, ele não vai conseguir higienizar, vai ficar uma área muito larga, tá? Então, provavelmente, os implantes estão mais para trás, porque é onde o paciente tinha osso. Pode ser que ele seja um paciente classe 2 ósseo, sabe? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Quando é protocolo. Quando é prótese total, nem tanto, tá? Quando é prótese total, eu posso deixar ele um pouquinho mais reto mesmo. Mas também é interessante você deixar ela mais fina na região anterior, ali pro lábio, não acabar expulsando ela. Então, montei aqui o primeiro dente, ó, sem contato. Deixa eu virar aqui, ver se dá pra ver. Antes de fixar, eu vou pegar e já montar o outro anterior ali, pra eu acertar bem a linha média. Então, como os superiores estão tortinhos, ó, tá um pra frente, um pra trás aqui, eu vou manter esse mesmo arranjo. O arranjo, eles têm que fazer sentido, tá? Eles têm que casar, eles têm que ter uma congruência entre eles ali. Eu não posso fazer aleatoriamente. Em cima eu faço de um jeito, embaixo de outro. Isso não existe na natureza, tá? Se vocês observarem bocas naturais, os arranjos eles têm o mesmo arranjo que tem no superior, tem no inferior. Então, se eu tenho os laterais para dentro do superior, o inferior é a mesma coisa e vice-versa. Então, agora eu coloquei aqui, acertei bem certinho a linha média, deixei ele sem toque, fiz ali o arranjo dos incisivos e jogo uma cerinha de fixação.
colocar o lateral aqui. Tá? E o outro lateral. Também, ó, joguei ele um pouquinho mais pra dentro. Pra acompanhar o arranjo que eu fiz na superior. E aqui eu faço a mesma coisa. Deixa eu subir ele um pouquinho, pra ele não ficar um black space. Se ficar esses black space, esse espaço negro, assim, quando tá em oclusão, não tem problema, tá? Ele não vai, o paciente não vai ficar ali de boca cerrada, travada pra ver isso. O importante é você garantir que ele tenha um conforto, que ele não tenha toque, né, anterior, para não desocluir esse APT. E que em lateralidade eles não toquem nos incisivos, então isso é bem importante. Agora vamos confirmar se ele tá tocando nos incisivos. Deixa eu ver aqui, deixa eu só jogar uma cerinha aqui. Então ele tem que passar livre, tá, em lateralidade, porque senão ele também vai quebrar os dentes da frente. Ó, então quando eu faço o movimento de lateralidade, olha como o lateral já saiu do lugar aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele já saiu do lugar. Então, o que quer dizer? Tá muito alto. Então, eu vou ter que colocar ele um pouquinho mais pra baixo. Mesmo que ele fique ali com um pequeno black space. Que é aquele espaço negro ali que fica. Eu não posso deixar um overbite muito profundo, tá? O overbite é o transpasso dos dentes, assim. Eu tenho que testar. Sempre tá testando, ó. Ó, agora passou livre, ó. Passou bem pertinho. Mas passou livre. Ele toca nos posteriores e os anteriores, ó. Ele passa bem pertinho, mas ele não toca. Ó, do outro lado, ele toca um pouquinho. Vamos ter que baixar ele também. Ó. Tá vendo, ó? Ele não toca nos anteriores. O ruim dessa cera aqui, que eu coloquei muita cera utilidade, dela fica contraindo aqui, dela tá descendo os dentes aqui, por isso que eu tô mexendo nela de novo. Vamos ver se vai caber o canino aqui agora, né? Fixar eles aqui e agora vamos ver se o canino vai tocar. Olha, agora eu acho que esse canino não vai caber. E aí, o que eu faço? Se eu trocar esses dentes por uma placa menor, eu acho que ela vai ficar um diastema, porque é muito pouquinho que falta pra ele caber aqui. Tá vendo? É bem pouquinho. Então, o que eu faço? Eu nunca desgasto o canino, tá? De jeito nenhum eu desgasto o canino, porque eu acho que ele perde muita característica dele. Então, eu desgasto um pouco na distal do lateral.
bem pouquinho, com uma broquinha já montada. Com essa aqui. E desgasto também na mesial do pré-molar, se for preciso, tá? Tentando mexer o mínimo possível na estética ali, pra ele não ficar aquele dente com cara de desgaste. Então eu tô desgastando mais embaixo, aqui realmente pro canino entrar, tá? Não ali aquela coisa até o final, reto, assim, passar a broca reta. Que eu vou descaracterizar o dente dessa maneira. Ó, quase foi. Vamos mais um pouquinho nele. E se ele não for agora, ó, eu vou colocar e vou fazer esse desgaste no pré-molar, no primeiro pré, na medial. Ó, agora eu acho que deu. Vamos ver. Vou colocar um pouquinho de cera aqui pra fixar ele. Ó, agora deu, coube ele aqui, ó. Não precisa desgastar mais. Eu gosto de montar o canino também com o colo um pouquinho mais pra vestibular, pra dar aquele volume de bossa ali, que me ajuda isso no enceramento da ceroplastia, pra eu reproduzir um volume maior ali de raiz, né? Então, ele estando com o colo pra fora, fica mais natural. Não, é uma coisa discreta, tá? Não exagerado, porque senão eu tenho que imaginar que também essa raiz tá dentro do osso. Ela não pode vir pra bochecha aqui do paciente. Mas eu não jogo o colo do canino pra dentro como eu faço com os anteriores. Tá, ó, posicionei ele aqui. Também sem muito overbite, tá? Sem muito transpasse. Pra ele não travar e tocar só nele e fazer uma guia canina. É bem comum, tá? Então, geralmente, os caninos a gente também tem que fazer um desgastezinho pra liberar. Vamos ver como é que ficou aqui. Ó. Ele mesmo já foi pra baixo aqui, ó. Só que se eu baixar, ele vai ficar um black space e vai ficar estranho, não vai tocar em oclusão. Então, eu ponho ele em posição aqui. Tá? Fixo bem. E quando eu fizer a lateralidade de novo, se precisar, eu faço um desgastezinho. Às vezes eu faço no superior, às vezes no inferior. Só pra ele tocar nos outros dentes ao mesmo tempo. Enquanto ele seca ali a cerinha, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 20 minutos pra acabar a live. Dá tempo aqui de eu colocar o último canino. E eu já tiro a dúvida de vocês, tá? Já desbloqueei ali os comentários. Só um minutinho. Ó, então aqui, ó. Quase que deu, ó. Praticamente deu, tá vendo? Mas pra ele ficar melhor e não ficar tão pra fora, eu vou fazer um pequeno desgaste na distal do lateral também. Vamos lá, testar. Ó, aqui acho que já deu. Vamos lá. Fixar o último dente. Tem gente que faz assim, o último dente que monta é o primeiro pré. Monta o molar e o segundo pré.
E deixo o primeiro pré por último, justamente pra isso, pra ajustar essas coisinhas, tá? Vou fixar aqui. E vou conferir ali a lateralidade. Vamos lá. Ó, então esse canino aqui, ó, agora ele tá praticamente fazendo guia nele, guia canina. Então eu venho, passo o carbono e vejo, olha, o desgaste que eu vou ter que fazer aqui, tá vendo? De leve, tá? Eu não posso descaracterizar o dente. Eu só vou liberar um pouquinho a passagem, ó. Agora deu, olha aqui. Tá? Liberou. Do outro lado a mesma coisa, ó. Tá fazendo guia canina, tá tocando só nele. Também faço esse pequeno desgaste. Até ele tocar nos outros dentes, ó. Ainda tá tocando só nele, mas eu acho que eu vou ter que baixar ele um pouco, porque senão eu vou ter que desgastar demais. Ó, mexi um pouquinho. Ó, agora consegui que ele tenha o toque. E fixo. Travo aqui, né? E agora é só fixar. Vou pegar o celular aqui agora, pra gente tirar as dúvidas, só um pouquinho, tá? Fazer mais lives assim, né? Eu tô tentando dar uma mesclada, assim, live prática e live teórica, live com convidado, pra diversificar um pouquinho, assim, o tema, né? Vamos lá. Obrigada, pessoal, muito obrigada. Quero tirar dúvida de vocês aí. Quem tem dúvida ali pode me perguntar. Vamos lá. O que vocês querem me perguntar? João, sempre bom aprender. Obrigada, João. É isso aí, vamos trocar experiências. Eu também aprendo muito. Muito com vocês, muito com meus professores, com meus colegas. De tudo um pouco, né? Fazer as lives variadas ali pra não enjoar, né? Segue sempre, ó, o Luiz tá perguntando se eu sigo sempre a mesma ordem na montagem de dentes. Sim, sempre. Sempre faço assim. Sempre os molares primeiro e depois o... Assim, inclusive se não for prótese total, tá? Mesmo se for protocolo, eu sigo da mesma maneira. Já acostumei a fazer assim, tá? A Raca, Paulinha, sou sua fã, obrigada. Dentes muito bons, sim, esses dentes são ótimos, muito bons, eu gosto muito deles, eu trabalho bastante com eles já faz um bom tempo. Outra digestão, Lana, verdade, né, vou marcar com a Cíntia, eu acho que ela tá salva essa live inteira, mas é muito assunto, né, gente, assunto que não acaba mais. A guia lateral, vamos lá ver a pergunta aqui do Juan Tales. O guia lateral em conjunto deve ser feita quando o antagonista é dente natural também? Então, é meio polêmico esse assunto, tá? Em prótese total sempre, porque você tá preservando o balanceio. Em dente natural e protocolo, eu também faço. Por quê? Porque eu acredito que se eu forçar uma guia canina, se eu deixar a guia somente no canino, eu vou estar fragilizando esse dente. Eu vou estar... ele vai ficar mais suscetível à quebra. Então,
Se eu fizer essa lateralidade, eu vou estar mantendo um equilíbrio. Agora, em cerâmica é totalmente diferente, porque é um material mais duro, mais rígido, aí pode comprometer a articulação. Mas em resina não, porque ele é um material que absorve impacto e que quebra, né? Então, se eu tiver um toque excessivo no canino, uma guia em canino, somente ele pode quebrar, tá? Que é diferente dos nossos dentes, né? Que tem uma raiz mais forte preparada para isso. Geomar, live prática e teórica, que no fim tudo se complementa. Beleza. Cristiane assistiu uma do Walker. Ele te elogiou muito. Sério? Ah, que legal. Ai, o Walker, nossa, ele é meu ídolo. Eu sou fã dele. Porque ele é muito, meu Deus, um desbravador, assim, sabe? Abriu muito caminho pra gente, assim, da área. Então, ele fez muita pesquisa, ainda faz, né? Muito estudo, então ele realmente abriu o caminho pra gente, né? Facilitou muito. Fiz a especialização com ele também, que nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Quando terá curso no sul do país? Dr. Vieira, no sul do país, em Cascavel, tá? Agora, né, por essa pandemia, a gente teve que remarcar algumas datas, mas a partir de maio, eu acredito que já esteja tudo normal. Inclusive, tem alguns cursos marcados em maio, em Cascavel. Acho que no sul também, em Joinville, em junho. E Florianópolis, mais pro final do ano, em setembro, se eu não me engano. Vamos lá, TPD prótese, muito bom, excelente, obrigada. Ana Paula, tamanho superior e inferior, outro tamanho, é isso? Não entendi tua pergunta, Ana Paula. O que eu falei é que tem duas opções de tamanhos, tá, na carta molde, um pouco maior e um pouco menor. E aí você vai escolher esses tamanhos de acordo com a tua montagem. Você não tem como saber ali exatamente qual vai ser o dente que você vai usar. Pode ser que você pegue a opção menor e fique um diastema na hora que você monte, entendeu? E pode ser que você pegue a opção maior e falte espaço, você tem que desgastar. Então é legal, se você puder ter no teu laboratório as duas opções, é melhor, porque daí na hora mesmo você já troca. Você tá montando ali, você viu que ficou pequeno, você pega e troca a bateria anterior por uma maior. Porque isso acontece, isso varia de acordo com o tamanho da maxila, de acordo com o arranjo que você fez. O que a Raca Paulinha falou? Eu quero saber o que você acha da superior com 2 molares e a inferior com 1 molar. Eu acho bem comum, tá? É bem normal eu fazer isso. Por quê? Porque quando eu faço a prótese total superior, geralmente eu faço planejamento reverso. No planejamento reverso, que é o planejamento da montagem, que acontece antes da cirurgia, eu sempre coloco o segundo molar. Porque na hora que eu for fazer o guia multifuncional... eu até tenho uma muralha de guia aqui. Porque na hora que eu for fazer o guia multifuncional, é importante ele estar até segundo molar, porque ele vai dar mais estabilidade na hora da cirurgia, tá? Na hora da confecção do protocolo, eu não posso colocar segundo molar. É muito raro, não é que eu não posso. Eu até posso, né? Se eu tiver um cantilever para isso, mas não é recomendado que eu ultrapasse de 20 milímetros do último implante. Então, é bem comum os protocolos inferiores serem somente até primeiro molar. É bem comum essa situação, assim, não tenho muito problema com isso. Teve um caso, uma vez ou outra, assim, que pedem para tirar o segundo molar porque o paciente reclamou que estava faltando um dente, né? Mas é muito raro, então é só explicar, o dentista vai explicar que não vai interferir em nada a mastigação dele, e realmente o segundo molar foi colocado ali para ajudar na hora da cirurgia, na hora do posicionamento, enfim. Mas se quiser tirar também, dá para tirar tranquilo, tá? Porque houve desgaste, se na escolha dos dentes foram compatíveis superior e inferior. Então, Eberson, esse desgaste foi muito pequeno. O desgaste que você tá falando proximal... o desgaste que eu fiz na cúspide ali foi um desgaste muito pequeno e muito pontual, só para eu garantir a lateralidade, porque mesmo eu montando em mesa de camper, eu fiz toda a montagem em mesa de camper, tudo certinho, ela sempre dá uma alteraçãozinha, sabe? Mas é muito, muito mínimo, tá? Tanto que se eu mostrar aqui para vocês, vocês não vão nem enxergar,
Ele tá íntegro, a cúspide do dente ali tá íntegro, como ela vem de fábrica, tá? Então, assim, é muito pequeno. Agora, aqui nas proximais, houve o desgaste por conta disso. Então, na carta molde, ela dá duas opções. Uma opção menor e uma opção um pouco maior. Eu poderia ter pego uma opção um pouco menor e não ter desgaste aqui. Mas aí eu não ia conseguir trabalhar ela com arranjo. Então, foi um desgaste muito pequenininho também, tá? Ó. Então, ele não descaracterizou o dente, tá vendo? Ó, nem o pré-molar tá descaracterizado e nem o lateral. Foi pouco. Agora, se fosse muito, se eu tivesse que desgastar bastante, mais que meio milímetro, aí eu trocaria a placa, tá? Fez com uma montagem com arranjos? Faz uma com montagem com arranjos. Ah, beleza. Faço, vou fazer. Fazer uma superior com arranjo, tá? Wendel, eu sempre começava dos anteriores e agora vou testar fazer do seu jeito. Então, Wendel, eu aprendi a fazer assim dos anteriores também. Na época, quando eu comecei a fazer prótese, eu sempre montei dos anteriores. Eu mudei esse jeito de montar depois que eu fiz o curso com o Walker, que ele que me ensinou o porquê fazer assim. Porque o que acontece? Se você começa a montar pelos anteriores e por último vai ser o molar, a chance desse molar não fechar em chave é muito grande, entendeu? Aí você vai acabar tendo que ajustar muito os teus dentes, vai ter que acabar com a anatomia deles para você conseguir ali um contato. E o mais importante, que é a chave de molar, vai ficar fora. Ou você tem que remontar tudo. Então, por isso que eu sempre aprendi isso na especialização. Começo montando o primeiro molar, porque é o dente mais importante da oclusão. Aí depois eu monto o resto, que se eu tiver que fazer alguma alteração ali, é poucos dentes que eu montei. Não preciso tirar todos os dentes, entendeu? O canino toca junto com os posteriores na lateralidade? Toca. O canino toca junto com os posteriores na lateralidade, tá? A meia dica de olhar, ó, o Luiz, a meia dica de olhar por dentro do articulador. Legal, né? Tipo, muito simples, mas é importante. Às vezes a gente não tá acostumado a visualizar assim. Eu viro o articulador de ponta cabeça, se for preciso. Quando eu tô montando o superior, então, nossa, eu viro de todos os ângulos pra gente enxergar com outra visão, né? A gente ter realmente a percepção se ele tá tocando ou não. Jorge, a opção do último a ser montado é uma opção individual do TPD? Olha, você tá falando do pré-molar e do canino? Agora você me pegou, hein? Eu acho que sim, não faz muita diferença. Eu gosto de montar o canino por último, porque aí eu monto todos os posteriores, depois eu monto os anteriores. Mas eu acho que não faz tanta diferença assim, se você quiser montar o pré-molar por último. Parece que foi tão fácil, mas na hora, Aleca... é só treinar, Aleca. É assim, tudo é prática. Quando eu fui fazer a primeira montagem, eu tava falando com a Sasha na live que eu fiz com ela. Acho que eu demorei uns 2 dias para montar uma dupla. Vamos lá. Ana Paula, acho ótimos laterais inclinados. Acho mais natural e tem dentista que não gosta. Eu também gosto, Ana Paula. Gosto bastante. É raro também me pedirem para consertar, tá? É bem raro. Eu tenho um cliente só que pede para montar tudo retinho. O resto pede para montar desse jeito mesmo. O Rodrigo, mesmo o antagonista sendo natural, esse balanceio, então, mesmo o antagonista sendo natural, eu faço balanceio e monto o posterior também primeiro, sempre, tá? A não ser que seja uma PPR, uma parcial, aí eu vou ter que montar ali de acordo com o que tiver, né? Quando tiver PPR, eu não posso simplesmente ignorar que eu tenho um dente do lado, então eu tenho que fechar aquele diastema, eu não posso... Simplesmente coloco o meu molar lá em guia e aí ficou um baita de um diastema que não cabe um dente. Então aí é um pouquinho mais complexo. Eu trago todos os dentes pra cá e monto, fecho o primeiro diastema e vou montando pra trás. Aí é outra situação, tá? Ó, os serviços em prótese. Geralmente eu começo montando pelos centrais. É correto? Olha, eu não sei se é correto, tá?
eu também montei por muitos anos pelos centrais. Depois que eu aprendi a montar dessa maneira, para mim fez sentido a explicação, né? Para mim fez sentido montar primeiro pelo molar, porque eu tô garantindo a chave de oclusão. Então, para mim, isso fez sentido. Mas não é que tem jeito certo, jeito errado, não é isso. São escolas diferentes, são estudos diferentes, né? Pode ser que tenha uma pesquisa, um estudo que comprove que montar primeiro os anteriores é melhor por isso. Mas a escola que eu tive, os estudos que eu tive, mostraram que montando primeiro os posteriores, você garante a chave de oclusão e você consegue uma montagem mais estabilizada. Não sei se tem certo e errado, sabe? Vamos lá. Também começo por anteriores, mas vou começar assim. Tentem, gente, experimentem para vocês fazerem assim, porque realmente faz sentido. E PPR, ai não, eu não gosto de PPR, eu não sei muito sobre PPR, eu nunca fiz uma estrutura de PPR, só no curso de prótese. Eu terceirizo todas as minhas estruturas, sabe? Eu faço pouquíssimos casos de PPR, muito pouco, então eu não tenho muita, assim, experiência ali pra fazer uma live sobre PPR. Tá te devendo essa, hein, Júnior, filho? Ana Paula, seu laboratório é só de resina? Sim, só de resina. Aqui não tem como esses dentes, mas deve ser bom. Da Laila Reinaldo. Você acha que você não consegue encontrar esses dentes da Premium? É isso? Esses dentes da Premium, gente, tem um app que chama Compridente, tá? Um aplicativo, Compridente, que vende dente da Cooser para todo lugar do Brasil. E tem um cupom de desconto também, para quem é meu seguidor, tá? Eu acho que é Beatriz20, se eu não me engano. Eu vou perguntar para eles qual que é o cupom de desconto ali, para comprar o dente da Cooser com 20% de desconto. Que daí entrega em qualquer lugar do Brasil, tá? E tem frete grátis acima de um valor específico. Vamos lá. Tiago. Quando é uma montagem dupla, as plaquinhas de dente têm que ser compatíveis, né? Superior com inferior. Sim, Tiago. Tá? Na montagem dupla, você primeiro escolhe os dentes anteriores, né? Superiores, para você ver qual a estética, o formato, o dente, enfim. Aí você vai ver na carta molde ali quais são os compatíveis. Sempre vai ter duas opções. Posterior, no caso da Cooser, vai te dar a opção tanto de Idealis quanto do Premium 8, tá? Tem 2 minutinhos, vai cortar a live. E os inferiores, anteriores, também vai te dar 2 opções de tamanho. Mas tem que ser compatível sim, principalmente os posteriores. Se eu usei aqui ó, o 35L no superior, no inferior eu tenho que usar o 35U no superior. Irani, eu tenho muita dificuldade de montagem de dentes, que você indica para melhorar isso? Olha, Irani, tem que praticar. Não tem muito segredo não, viu? É montar. E ir praticando, que daí é só prática mesmo, não tem muito de dica não, tá? Pessoal, vai cair a live agora, mas eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigada. Mandem aí um coraçãozinho se vocês curtiram a live, tá? E continue acompanhando, me mandem sugestões também. E eu queria agradecer por vocês tirarem esse tempinho, tá? Tá sempre me acompanhando e vamos até a próxima live. Brigadão. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.